Imagine-se em um barco em alto mar, no meio da noite. As ondas são calmas e o som do oceano é quase hipnótico. De repente, uma figura enigmática emerge na água. Sua voz é doce, quase mágica, e seu canto é irresistível. Você não consegue desviar o olhar. Seria apenas sua imaginação? Ou você acaba de ver uma sereia? Desde os primórdios da humanidade, as sereias vêm habitando o imaginário de culturas ao redor do mundo. Mas a pergunta que fica é: elas realmente existem? As sereias são figuras presentes em inúmeras culturas, desde a Grécia Antiga até os povos indígenas da América. Elas são descritas como seres aquáticos, metade humanos e metade peixes. E em muitos mitos, suas vozes têm o poder de encantar marinheiros e até trazer embarcações para desastres fatais. Essa imagem de um ser hipnotizante, de beleza irresistível e de perigo iminente foi se adaptando a diferentes culturas e épocas. Mas será que as sereias poderiam ser reais ou seria tudo fruto da imaginação humana? Para entender o surgimento dessas histórias, precisamos voltar milhares de anos no tempo, para um período em que os marinheiros não possuíam mapas ou tecnologia avançada e dependiam exclusivamente da observação e do instinto para navegar. Quando esses navegadores passavam semanas no mar, a sensação de isolamento e a vastidão do oceano poderiam causar ilusões, e qualquer coisa incomum que eles vissem era logo associada ao sobrenatural, metade do corpo de mulher e metade peixe. Então, quais seriam as origens reais dessas histórias? Na Grécia Antiga, as sereias eram retratadas de uma forma um pouco diferente. Inicialmente, as sereias gregas não tinham cauda de peixe. Eram descritas como criaturas metade mulher, metade pássaros. Os poetas, como Homero em sua obra Odisseia, falaram sobre o canto sedutor das sereias, que atraíram marinheiros para a morte. Foi com o tempo que a figura da sereia, com cauda de peixe, passou a ser predominante na cultura ocidental. Além da Grécia, os mitos de seres aquáticos híbridos se espalharam pelo mundo. Os nórdicos acreditavam nas Havfrús, espíritos do mar com corpos de mulher e cauda de peixe, enquanto no Japão temos como Ningyus, criaturas marinhas com aparência quase humana, mas traços monstruosos. Em cada um desses mitos, embora as aparências variem, existe um elemento em comum: o fascínio e o mistério que o oceano exerce sobre nós. Durante a Idade Média, as histórias de sereias ganharam popularidade na Europa. Nessa época, relatos de avistamentos de sereias eram comuns entre os marinheiros, e muitos acreditavam que elas eram reais. Esses relatos fizeram parte do folclore da época, e até mesmo alguns dos exploradores mais famosos, como Cristóvão Colombo, afirmaram ter visto sereias. Em uma de suas viagens pelo Caribe, Colombo escreveu em seu diário sobre 3 sereias que avistou, mas falou que, na verdade, eram menos bonitas do que ele imaginava. Mas há uma explicação científica que pode esclarecer o que os marinheiros antigos realmente viam no mar. Muitos estudiosos acreditam que avistamentos de sereias podem ter sido, na verdade, encontros com animais marinhos como os manatis e dugongos, criaturas da ordem sirênia, que possuem características especiais e se movem de forma graciosa na água. Quando observados à distância, especialmente ao entardecer ou durante tempestades, esses animais poderiam ter sido confundidos com figuras humanoides. Os manatis possuem um formato de corpo que lembra o tronco de uma pessoa, e sua forma de nadar pode criar uma ilusão de movimento humano. Além disso, os marinheiros passam muito tempo no mar. Cansaço e exaustão muitas vezes causavam alucinações. E isso poderia explicar por que tantos deles afirmaram ter visto sereias e outros seres míticos. Nos dias de hoje temos a biologia marinha e diversas tecnologias, como sonares e câmeras de alta resolução, que exploram as derrotas dos oceanos. E,
Mesmo com todo esse avanço, ainda conhecemos apenas uma fração dos mistérios das águas profundas. O oceano cobre mais de 70% do planeta. E até hoje, muitas regiões permanecem inexploradas. Seriam existentes? Já teríamos evidências científicas, mas será mesmo? Na história humana, muitas vezes encontramos figuras mitológicas que, com o passar do tempo, foram concluídas como reais. Pense no Kraken, a criatura marinha gigante da mitologia nórdica. Durante muito tempo, pensava-se que era apenas uma lenda, até que foram descobertas as lulas gigantes, que podem chegar a mais de 13 metros de comprimento. Assim, é possível que os mitos das sereias também sejam baseados em algo real, talvez em seres aquáticos ainda desconhecidos ou em características biológicas seguras. Ainda hoje, há relatos modernos de pessoas que afirmam ter avistado sereias em locais isolados, como ilhas remotas e áreas costeiras pouco exploradas. Esses relatos são extremamente raros e muitas vezes desacreditados, mas fazem parte do que é chamado de criptozoologia, o estudo de criaturas misteriosas cuja existência não foi confirmada pela ciência. Os entusiastas da criptozoologia acreditam que criaturas como o pé grande e o monstro do Lago Ness, assim como as sereias, poderiam ser formas de vida ainda desconhecidas, sobreviventes de épocas antigas ou até mesmo seres interdimensionais. A ideia de sereias nos fascina, porque de certa forma elas representam o elo entre o humano e o desconhecido, entre o que somos e o que tememos no oceano desconhecido. Elas simbolizam o perigo da atração, do mistério e da força brutal da natureza que pode nos encantar e destruir ao mesmo tempo. Essa mistura de beleza e perigo nos mantém intrigados e talvez seja isso que explica por que continuamos contando histórias de sereias mesmo em pleno século XXI. A resposta final é: não temos nenhuma prova científica de que seriam existentes. Mas assim como muitos outros mistérios do oceano, não podemos descartar completamente a possibilidade de que alguma criatura fascinante e desconhecida possa habitar as profundezas. Talvez nunca descubramos a verdade e talvez seja exatamente esse mistério que torne a lenda das sereias tão eternas. As sereias podem ser reais ou apenas fruto de nossa imaginação, mas elas permanecerão como uma parte importante de nossa cultura e do nosso imaginário. Nos lembram da vastidão dos oceanos e do quanto ainda temos a descobrir sobre eles. O fato é que o oceano guarda mistérios além de nossa compreensão, e enquanto não desvendarmos todos, as sereias continuarão a habitar nossos sonhos e histórias. E você, acredita em sereias? Se você gostou desse vídeo e quer explorar mais mistérios e mitos como esse, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário sobre o que você acha. Quem sabe, juntos, não desvendamos o próximo grande mistério dos mares?